A nossa exortação. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, apresento a minha vida uma vez mais diante do Senhor, e pela tua misericórdia e compaixão sobre mim eu clamo. E eu peço, Deus, a tua ajuda no proclamar da tua palavra, pois eu nada sei. E mesmo que eu soubesse, eu não ousaria pregar a tua palavra do meu próprio conhecimento. Por isso eu peço a tua ajuda, Deus, que o conhecimento, que a sabedoria, que a unção do teu Espírito Santo venha sobre mim no proclamar desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 3, do versículo 28 até o versículo 29. Joel, capítulo 2, eu falei 3, né? Mas é o 2. Joel, capítulo 2, versículos 28 e versículo 29, que assim nos diz: Palavra de Deus, voz de Deus. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Meus irmãos, nesse texto, o profeta Joel recebe no espírito dele um trovão da voz de Deus. Esse trovão é a respeito do derramar do Espírito. O derramar do Espírito de Deus sobre homens, sobre mulheres e sobre crianças. Porque aqui no texto, Deus faz uma distinção entre homens, mulheres, velhos, mas aqui também ele diz sobre os filhos e as filhas, ou seja, estão apontando para os nossos filhos. Deus está apontando para as nossas crianças. E a promessa de Deus para nós, homens, mulheres, adultos, é o derramar do Espírito Santo, mas sobre as nossas crianças também, meus irmãos, o derramar do Espírito Santo. É uma promessa de Deus para mim e para você sermos cheios do Espírito Santo. Mas temos que atentar para o que o início desse texto nos diz. O versículo 28 diz: E acontecerá depois disso. Ou seja, o derramar do Espírito é uma ação posterior. O derramar do Espírito Santo é uma ação de Deus que vem depois de algo. Ou seja, algo aconteceu para que o Espírito de Deus fosse derramado. É por isso que o profeta diz, depois disso. E depois disso o quê? Aí nós temos que voltar ainda no capítulo 2, do versículo 12 em diante. Joel, capítulo 2, do versículo 12 em diante, assim diz: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Amém? Então, o derramar do Espírito Santo, meus irmãos, é depois de um mover de arrependimento. É depois de uma atitude minha e sua de se converter, de mudar de vida, de transformar de vida, de abandonar aquilo que desagrada a Deus e viver uma vida agradável a Ele. O derramar do Espírito Santo é em resposta também a clamor e a oração, porque o livro de Joel também revela isso. Através do profeta Joel, Deus convoca os sacerdotes e os judeus a um período de clamor, a um período de oração, a um período de intercessão, e nesse meio tempo com jejum, com choro. E esse choro, meus irmãos, não é com lágrima de falsidade, é aquele choro reconhecendo que a nossa vida está sendo uma miséria diante de Deus. É aquele choro de entender que nós estamos ferindo o coração de Deus, desvalorizando o sacrifício de Cristo na cruz, entristecendo o Espírito Santo, e isso tem que nos levar às lágrimas. É muito fácil chorar diante de uma bênção recebida, choramos, derramamos catarro, como é bom chorar recebendo bênção. Mas cadê o choro diante do arrependimento? Cadê o choro por causa do pecado? Cadê o choro por ter entristecido o coração de Deus? Está faltando isso. Os nossos olhos estão secos, os nossos olhos estão cheios
cheios de terra e de areia no que diz respeito ao arrependimento. Os nossos olhos estão como uma terra seca a respeito dessa necessidade, meus irmãos, de se converter. E entenda, o profeta Joel era um profeta em Israel e Deus levantou esse profeta para falar com o povo dele, diferentemente de Jonas. Jonas foi levantado para falar a um povo pagão, a um povo que não temia o Senhor. Mas aquele povo, ao ouvir a exortação de Deus através do profeta Jonas, se converteu de fato. Aquele povo orou. Sobrou até para as pobres coitadas das vacas, dos bois. O rei de Nínive acreditou tanto naquela palavra: se convertam, senão o juízo vai vir, que o rei decretou que até os animais tinham que fazer jejum. Tamanho temor que veio no coração daquele homem. Mas todo o povo, homens, mulheres e crianças, se vestiram de pano de saco e começaram a clamar por arrependimento. Um povo pagão, um povo que estava distante de Deus, um povo que não temia o Senhor. Mas nós, que somos povo de Deus, nós não temos, meus irmãos, esse mesmo coração. Por que será? O que acontece comigo? O que acontece com você? O que acontece com todos nós? Que nós somos exortados por Deus continuamente. O Espírito Santo constantemente nos exorta. O Espírito Santo constantemente nos alerta. Meus irmãos, eu não sei com vocês, mas comigo é assim. Todas as vezes que eu pequei desobedecendo o Espírito Santo. Porque previamente o Espírito Santo incomodou meu coração. Previamente o Espírito Santo constrangeu o meu coração. Eu nunca cometi um pecado inocente. Antes de receber Jesus como Salvador, sim. Eu vivia nas trevas e no engano. Eu vivia totalmente perdido. Praticava coisas que não agradavam a Deus, porque a minha vida estava atolada naquela miséria. Mas depois que eu recebi Jesus, a minha mente foi iluminada. O Espírito Santo, a partir de então, me alerta, me convence, me constrange. E todas as vezes que eu ainda assim pequei, não foi inocente, eu não estava inocente. Depois que você recebeu Jesus, meus irmãos, já era. Você peca de livre e espontânea vontade, em total desobediência ao Espírito Santo, porque Ele alerta sim, Ele avisa sim. Porém, como eu tenho dito, como eu estou falando, o nosso coração estranhamente se endurece no que diz respeito ao Espírito Santo ou à palavra de Deus para nos exortar e para nos corrigir. E Deus tem nos convocado, meus irmãos, a isso aqui. Há um período de clamor, há um período de quebrantamento. Deus tem convocado essa igreja a um período de oração, a princípio de segunda até sábado. Por que eu falo a princípio de segunda até sábado? Porque vai que Deus continue. Meus irmãos, esse ano, olha só o lugar, não foi nem uma igreja. Esse ano nos Estados Unidos, em uma das salas de uma faculdade lá dos Estados Unidos, um grupo de 5 irmãos, um grupo de 5 jovens começaram a orar. Todos os dias, no finalzinho da tarde, no finalzinho ali das aulas, eles iam para aquele cantinho para orar. E todos os dias eles estavam ali. Todos os dias, todos os dias. De repente, o que era 5 se transformou em 10. O que era 10 se transformou em 15. E foi aumentando a quantidade de pessoas. Foi aumentando também o período de dias. E foi aumentando também o tempo que eles passavam em oração. No final das contas, meus irmãos, foram 7 meses. O que começou com 5 pessoas orando, Deus derramou um mover tão grande que as outras pessoas começaram a ser atraídas. E o que começou sem compromisso, o que começou apenas com uma simples reunião de oração no final do dia, se transformou em uma convocação de oração que durou 7 meses e ficou lotado o ambiente. Ficou lotado de tal maneira que alguém começou a transmitir pelo YouTube, fizeram uma live, colocaram para transmitir ao vivo, aquela multidão de gente, homens, mulheres, crianças, pessoas que nem eram da faculdade, pessoas que moravam próximos ali, começaram a ir também. E Deus operou de forma poderosa. E essa é a minha esperança, meus irmãos, a respeito da Nova Jerusalém, se nós obedecermos a essa convocação de Deus. Se nós nos rendermos a partir de amanhã, segunda-feira, amanhã à noite, a partir de 7h30, se houver uma resposta minha e tua a essa convocação, a esse toque da trombeta de Deus, grandes coisas Deus fará. Individualmente, porque individualmente cada um de nós estamos precisando, meus irmãos, mas como igreja também. Eu tenho certeza, meus irmãos, que algo vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai derramar algo nessa semana que se inicia. Eu tenho certeza que a partir de amanhã, noite após noite,
grandes coisas vai acontecer no nosso meio aqui nesse lugar. E eu estou falando isso para convencer vocês a virem mesmo. Venha, não deixe as crianças em casa. Eu disse isso aqui dias atrás e volto a dizer, eu não estou satisfeito com a situação, com o estado espiritual do Lucas e do Levi, principalmente do Lucas, que já tem um pouco de mais entendimento. Meus irmãos, na idade que o Lucas hoje está, o Lucas está caminhando para 8 anos, não é isso, filho? É isso mesmo. Na idade que Lucas está, meus irmãos, Samuel já estava servindo no templo. Na idade que a maioria de todas as crianças aqui estão, Samuel já estava vivendo uma vida consagrada ao Senhor, ali aos pés de Ana. E ali, com menos de 10 anos, aquele menino foi consagrado ao Senhor. Era ainda um menino quando começou a ouvir a voz de Deus. E isso não está acontecendo em nosso meio. Isso não está acontecendo nas crianças aqui da igreja, nas jovens aqui da igreja e também nos adultos. Eu, como pastor, tenho que dar esse diagnóstico. Estamos nos reunindo, que maravilha. Se não fosse a chuva, com certeza ia ter umas 40 pessoas aqui hoje. Mas não é o bastante encher a igreja. Não é o bastante abrir as portas. Não é o bastante manter o funcionamento da igreja, culto após culto. Tem que acontecer algo, meus irmãos. O poder de Deus tem que ser manifesto, a glória de Deus tem que se manifestar. Sexta-feira Deus falou poderosamente com aquela jovem, com aquela mulher que veio nos visitar. Mas vocês percebam, não sei se vocês perceberam, que é uma raridade aqui nessa igreja, aconteceu o que aconteceu. E eu entendo por quê, porque a igreja é pequena e poucas são as vezes que pessoas que não estão firmadas em Cristo Jesus vêm à igreja. Poucas são as vezes que visitantes nos visitam. E eu entendo que a voz reveladora de Deus é para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Nós que somos crentes, nós temos que tomar vergonha na cara, porque tudo que Deus devia revelar para nós, Ele já revelou. Aquela mulher, ela precisava ouvir o que ela ouviu. A vida dela está ferida, a alma dela está machucada, ela não está firmada na presença de Deus. Por isso que Deus trouxe aquela palavra de conhecimento à vida dela. Mas quanto a nós, repito, nós temos que tomar vergonha na cara e entender que o que Deus tinha que revelar, Ele já revelou. Se arrependam, muda de vida, busca a minha presença. Isso aí é a revelação que Deus tem para mim e para você. Mas o normal, o habitual, é que culto após culto, meus irmãos, haja uma manifestação da glória de Deus. O normal, o habitual é que culto após culto, alguém se renda de tal maneira ao Espírito Santo que seja tomado em dons de profecia, em dons de revelação e palavras de conhecimento. O normal em um ambiente que o Espírito Santo está sendo buscado é que haja cura. E não está acontecendo em nosso meio. E não está acontecendo porque Deus é limitado. Está acontecendo porque nós estamos nos limitando. Nós estamos vindo para a igreja já pensando na hora de voltar para a igreja, de voltar para casa. Muitas vezes vim para a igreja um fardo pesado. E hoje é domingo. Ei, meu Deus, hoje tem culto. Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Que é isso? Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim. Precisamos entender que o propósito de Deus é nos encher com o Espírito Santo. E Ele só vai encher a partir do momento que reconhecermos que estamos vazios. E começar a clamar, começar a orar, começar a buscar a face do Senhor. Caso contrário, podemos até não perder a salvação. Eu não vou me aventurar a dizer que você vai perder a salvação se não orar, se não jejuar. Eu não vou usar. Mas que você vai viver uma vida miserável nessa terra, mesmo na igreja, você vai. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de consagração, se você não tem uma vida buscando a presença do Senhor acima de todas as coisas, tudo bem, você pode até ir para o céu. Mas ô vida triste e miserável que você vai viver nessa terra enquanto você estiver respirando aqui dela. Entrando na igreja, saindo da igreja, nada aconteceu. Aí começa a vir aquele desgosto. Ah, eu estou indo para a igreja, não acontece nada, eu não sinto nada, eu não recebo nada de Deus. Todo aquele que busca, meus irmãos, recebe. Todo aquele que ora, recebe. Todo aquele que se derrama diante do trono de Deus, recebe algo de Deus. Deus não mente, a palavra de Deus não é mentirosa. Do início ao fim,
a Bíblia nos mostra homens e mulheres que se prostraram aos pés de Deus e receberam. E porque nós não estamos recebendo, porque nós não estamos sendo agraciados. E eu, como pastor dessa igreja, eu falo e reconheço. É porque nós, como igreja, temos falhado. Meus irmãos, o único membro dessa igreja, a única ovelha dessa igreja que de vez em quando vem aqui orar quando eu estou sozinho orando é Léo. O irmão Cadinho já veio, o Neto já veio. E como eu disse na reunião de membros, eu vou sentir uma grande alegria quando um de vocês entrar em contato comigo pedindo a chave da igreja. Pastor, o senhor pode me dar a chave da igreja hoje? Porque eu vou passar a tarde inteira em oração. Eu vou ficar feliz da vida quando isso acontecer, meus irmãos. E é necessário que vocês tenham essa necessidade. Porque eu conheço praticamente aqui o lar e a casa de cada um de vocês. Então eu acredito que somente a irmã do Valina, Gil e Miriam, que tenha certo sossego dentro dos seus próprios lares. O resto de nós tem criança, tem 2, 3, 4 pessoas morando na mesma casa. E a oração é solitude. A oração é um momento só você e Deus. Eu tenho muita dificuldade de orar em casa durante o dia. Meu horáriozinho sempre é de madrugada, com o Lucas dormindo, com o Levi dormindo, porque durante o dia, ou em um horário que eles estão acordados, é impossível. Mas tirando Gil, Miriam, tirando a irmã do Valina, que são mais sossegados ali nos lares, para nós é uma dificuldade. Então, qual é a ideia? Qual é a solução? A igreja. Não, toda terça-feira, toda quarta-feira, seja qual for o dia que você escolher, eu vou lá para a igreja. Vou pedir a chave do pastor Nilo e vou ficar de tal hora, lendo a Bíblia, orando, me consagrando. Maravilha, meus irmãos, façam isso. Façam isso. Deus quer nos encher. E ainda voltando às nossas crianças, que vocês, pais e mães, a maioria são mães aqui, sintam o mesmo desconforto que eu estou sentindo. Porque eu, ao olhar para o Lucas, para o Paulo, para o Davi, o Gabriel não veio, para o Brian, estou vendo ele aqui agora, para o Anthony, eu sinto desconforto, porque de vez em quando eu estou aqui sentado, eu vejo o Levi agitado, eu vejo o Lucas como se isso não estivesse no culto, e eu ensino o Lucas, na hora de cantar, cante. Na hora de orar, ore, não tem despeço. Mas chega a hora do culto, sempre dá aquele vacilo. Sim, é natural, é criança. Mas o Espírito Santo pode mudar isso, meus irmãos. O Espírito Santo pode mudar isso. Então vamos trazer as nossas crianças para essa convocação de oração, porque à luz da palavra de Deus, criança pode sim receber o Espírito Santo. E uma criança, quando recebe o Espírito Santo, o texto que nós acabamos de ler diz que elas começarão a profetizar. Seu menino está falando palavrão, está faltando o Espírito Santo. Seu menino está abrindo a boca para te desafiar, está faltando o Espírito Santo. Seu menino está abrindo a boca para falar coisas terríveis, está faltando o Espírito Santo. Porque o normal de uma criança cheia do Espírito Santo é profetizar, é abrir a boca para falar as maravilhas do Senhor. Eu vou começar a fazer um filtro aqui com a ajuda das mães e dos pais principalmente. A igreja está se enchendo de criança. Mas no culto de domingo principalmente, se uma criança me procurar, pedindo oportunidade, me espera aqui que eu vou falar com sua mãe. Vem cá, como é que foi sua criança durante essa semana? Desobedeceu? Ficou muito tempo no celular? Se a resposta dela for sim, meu filhinho, você não vai poder ter oportunidade hoje não. Porque desde pequeninos tem que entender que não é só vir aqui à frente cantar. Isso vale para adultos também, né, claro. Mas principalmente as crianças, para que cresçam com zelo. As crianças que infelizmente já têm assim um convívio muito forte assim com o celular, a maioria que tem, o Lucas a gente está conseguindo bloquear bastante, o Levi a gente está se esforçando, mas infelizmente a monitora dela e na escola, eu não culpo, é muito complicado cuidar do Levi na escola, acaba deixando ele muito tempo na frente da tela. Só que eu não vou repreender ele nem vou proibi-la. Mas isso faz com que ele queira estar pegando o celular. De vez em quando a gente tem que tomar da mão dele. É claro que ele não tem noção de acessar nada. Mas, meus irmãos, o inimigo do Espírito Santo no coração de uma criança é o celular. É o celular. Por isso se esforce. Na hora do culto, não deixa o celular na mão da criança, não. Porque vai que é aquela hora que o Espírito Santo quer tocar no coração do seu filho, o seu filho está ali, ó, com os dedinhos agitados, jogando um videogame, misericórdia.
Sem contar que vai crescer tendo a ideia de que culto é um lugar que eu posso mexer com o celular também. Ou seja, a criança cresce sem zelo, sem temor. Meus irmãos, esse mundo está mal. Esse mundo está mal para uma criança que não tem temor a Deus. Eu vou fazer 40 anos. Na minha infância, na minha adolescência, raramente eu vi uma criança cometendo algum crime. Hoje você já vê desde criança os crimes acontecendo. Criança com 9, 10, 11 anos já assaltando, já roubando. No meu tempo não, era adolescente, já beirando a vida adulta. Por quê? Porque a maldade está se aumentando no mundo. E infelizmente nós como pais, nós não estamos ensinando a criança a ter temor ao Senhor. Meus irmãos, o meu pai é católico, hoje praticante. Hoje ele vai ao culto, todo domingo ele vai à missa, na verdade, e de certa forma um culto. Mas enquanto eu era criança, adolescente, meu pai não ia na igreja para nada, a minha mãe ia. A minha mãe ia às missas. É claro que era uma fé dividida, porque a minha também ia na Umbanda, no Candomblé. Mas, meus irmãos, eu cresci em um lar que não era evangélico, mas eu cresci debaixo de um ensino cristão. Eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe ensinando princípios cristãos. Havia um temor ao Senhor em casa. Havia um zelo. Por mais que não fossem cristãos evangélicos, vamos assim dizer, mas a criação de antigamente era uma criação que a criança era praticamente ali educada a crer em Deus. E hoje nós que temos a revelação, nós que estamos na igreja, certa vez eu perguntei aqui e somente Jennifer levantou a mão. A pergunta foi: qual de vocês, mães, antes de dormir, leia ali uma história bíblica, ou motiva os seus filhos a orar? E naquela ocasião, naquela reunião de membros, só Jennifer levantou a mão. Aí como as nossas crianças vão orar se a gente não ensina? Como as nossas crianças irão aprender a ter zelo ao Senhor se a gente não ensina? Como as nossas crianças irão desejar o Espírito Santo se a gente também não deseja? Criança, meus irmãos, é observação. O que a criança observar em você, ela vai repetir. O que a criança ouvir na sua boca, ela vai assimilar. Por onde você andar, suas crianças irão andar. Então, por que não ouvir somente a Deus? Por que não abrir a boca somente para louvar? Por que não se colocar de joelhos ali na sua casa e passar tempo em oração e a sua criança ver isso? Acredite, meus irmãos, se cada um de nós aqui, nós que temos filhos, se começarmos a orar na nossa casa, nem que seja por 5 ou 10 minutos, de tantos nossos filhos verem, eles irão querer repetir, eles irão querer ter aquela atitude. Mas o problema é que nós não estamos fazendo isso. E lá na frente, meus irmãos, a cobrança vem. E o mesmo lamento surge. Onde foi que eu errei, Deus? Deus, onde foi que eu errei? Erramos nisso. Estamos trazendo os nossos filhos para a igreja apenas porque não tem como deixar em casa. Porque se tivesse uma creche para deixar as crianças na hora do culto, eu tenho certeza que muitos iam poder deixar. Só que a creche hoje é celular. A creche hoje, de certa forma, é celular. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Algumas igrejas, eu já fui em algumas igrejas onde, quando o culto começa, tem uma televisão, né, uma tela, e aparece o seguinte anúncio: desligue os celulares. Eu vou começar por isso agora. Principalmente a respeito das nossas crianças. Porque eu percebo que aqueles que já têm a liberdade mesmo de mexer no celular, fica cutucando a mãe, cutucando a mãe, me dá o celular, pega o celular. E a mãe, para acabar com aquela perturbação, acaba cedendo. Não cede não. Não cede não. Pode chorar, não tem problema não. Pode chorar, se jogar no chão, não tem problema. Não cedam não. Não cedam. Não cedam. Vocês vão estar fazendo um grande favor ao seu filho e estarão contribuindo para que em um ambiente de culto o Espírito Santo possa tocar no coração deles. O Espírito Santo pode constranger o coração deles para eles começarem a orar. Meus irmãos, eu já vi menino de 7, 8 anos orando em línguas. Eu já vi crianças pequeninas mesmo, cheias do Espírito Santo de Deus. Eu já vi. Agora faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não vejo. Estou aqui há quase 3 anos e eu não vi nenhuma das nossas crianças cheias do Espírito Santo.
Então está faltando. E a culpa é nossa, meus irmãos. A culpa é dos pais. Então venha para a igreja. Venha para a igreja. Cresceu no costume, né? Naquele costume. Então venha para a igreja. Antes de vir para o culto, eu disse na reunião de membros, quando eu dou banho em Lucas para vir no domingo, quando eu estou lá em casa, é ao mesmo tempo esfregando a bucha e dando sermão. Ó, você vai para a igreja, se comporte, fique sentado. Nós temos que fazer isso, meus irmãos. Nós temos que fazer isso. Eles vão fazer birra, vão fazer cara feia, eles não vão gostar de ouvir, mas tem que ouvir. Quer ver uma coisa que tem que voltar? Os bisliscos. Na reunião de membros eu disse, volto a dizer, pode beliscar seus filhos. Está inquieto no culto, chega assim devagarzinho na gordurinha aqui, ó, dá uma perna na gordurinha, assim, forte menino. Porque senão cresce batendo asa, meus irmãos, e filho cresce asa só para se afastar dos pais. Filho só cresce asa para se afastar de debaixo da autoridade dos pais. E não queira que os outros eduquem, não. A polícia tem para educar, debaixo de porrada. Os traficantes estão indo para educar, colocando maconha na boca deles. Toda a maldade desse mundo está aí para educar as crianças. Poderia citar aqui inúmeras delas. Uma pior do que a outra. E uma criança só é laçada pelo diabo quando dentro de casa os pais não consagram essa criança ao Senhor. Quer ver uma coisa que eu acho ridículo? O pai e a mãe vêm no culto para consagrar a criança que nasceu. Depois de 7, 8, 10 dias, não está podendo sair de casa. Aí vem aqui para que o pastor consagre ao Senhor. Aí eles caem no engano de que o meu filho foi consagrado no altar. Quando meu filho tinha não sei quantos dias de vida, eu levei lá na frente da igreja, o pastor consagrou. Se você todo dia não orar, se você todo dia não interceder, aquela consagração daquele dia não vale nada. Não vale nada, foi apenas ali para você tirar uma foto, para postar no Facebook. É todo dia. Todo dia coloque a sua mão na cabeça de suas crianças. Meus irmãos, todas as noites, Lucas e Levi dormem juntos na mesma cama. Todas as noites, antes de eu ir para a minha cama, eu me coloco em pé lá na frente deles, levanto as minhas mãos, enquanto eles dormem, eu os abençoo. Eu oro por eles. Eu clamo a Deus pela vida deles. Sigam o meu exemplo, façam isso. Vai acontecer coisas boas na vida dos seus filhos. Mas em nome de Jesus, coopere com o Espírito Santo. Está passando muito tempo no celular, diminui. Eu entendo que tirar de vez é complicado, porque celular vicia, celular é uma droga. É porque eu perdi esse vídeo, mas certa vez eu vi um vídeo de uma psiquiatra falando que uma criança que não consegue largar celular em nada diferencia de uma pessoa que é viciada em crack. É um vício ali que fica na mente, a criança fica transtornada. Você tem que se libertar, Davi. Sai do celular, Davi. Você apontou para você mesmo, achei que você estava falando. Achei que você estava falando que você estava viciado no celular. Se deixar ver. Pois é. É sim. Mas isso é um mal, meus irmãos, é um mal. É um mal para a saúde. Acaba com a vista das crianças. Teve um dia que eu fui na casa de uma família e uma criança, ele devia ter uns 7 anos mais ou menos, sentada assim na sala. E eu cheguei na porta dessa casa, cerca de 2, 3 metros, muito perto. E eu percebi que os pais estavam, acredito que no quintal. E ele estava ali na sala, somente ele. E o menino com celular, a um palmo assim da cara, ó. A um palmo da cara, literalmente. E eu chamando ele pelo nome. Chamei. O menino estava a menos de 3 metros de mim e ali entretido, ó. Misericórdia. Se ele não percebeu a minha aproximação, como vai perceber a aproximação do diabo, meus irmãos? Aquilo que tira a atenção, aquilo que nos distrai, abre brecha para o diabo. Semana passada, uma notícia feia. Um menino de 9 anos, ele entrou dentro de uma clínica veterinária. Ele arrombou uma clínica veterinária hoje, apenas 9 anos. E sabe o que ele fez? Matou todos os gatos e todos os animais que estavam dentro daquela clínica.
coelhos e porcos. Um menino de 9 anos. Matou. O menino entrou ali dentro e matou. Eu não me aprofundei na reportagem, mas é dito certo. Se procurar, se investigar, se averiguar, pode ter certeza. Esse menino passa muito tempo no celular. Porque no celular, meus irmãos, ensina tudo isso. Através de vídeos, ensina tudo isso. E nós estamos vacilando, nós pais estamos vacilando. Então, em nome de Jesus, quer ajudar, quer ser uma ferramenta de Deus na vida do seu filho, tire o celular dele e coloque Bíblia, coloque Palavra de Deus, chame para orar. E a partir de segunda, traga esse menino para cá. Principalmente os que moram perto. Ah, pastor, mas não vai ficar quieto, não tem problema não. Ah, isso. Ô pastor, vai correr, não tem problema não. Não vai para a rua, está seguro. A minha preocupação é ir para a rua, agora está tudo aqui dentro. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que um a um, Deus vai tocar no coração dessas crianças. Tem muita criança nessa igreja, mas as nossas crianças não estão se rendendo a Deus. As nossas crianças não estão sendo disciplinadas a buscar o Senhor, a orar. Certo culto eu pedi para que todas as crianças viessem aqui à frente para receber a oração. Pense quando que foi. Na hora da oração, um ou outra mãe